galera, tudo bem com vocês? Continuando aqui, né? Agora é a parte que a gente vai para prática. O texto, tá? Esse texto aqui já é sobre o tema a tecnologia que melhora o mundo, melhora mesmo a minha vida. E eu fiz adaptações, né, desse texto. E o título, porque tem que ter um título. Desculpa, é que o notebook, que ele entra para a tela de espera e sai. Tem que ter um título, tá? Eu aconselho vocês colocarem o título no final, que fica mais fácil, que é a palavra-chave. Eu escrevi a redação e depois no final coloquei o título. O título chama Meu Mundo na Tecnologia. Outra maneira fácil também de vocês criar o título é pegar o tema e tirar algumas palavras dele. O título não pode ser grande, tá? Vocês viram ali que tem 4 palavrinhas, certo? Então, no máximo isso, 4 palavras. E utilize da criatividade. Essa redação, ela foi feita na estrutura do texto dissertativo argumentativo que eu expliquei anteriormente, tá? A introdução, galera, a introdução é esta parte aqui, ó, entendeu? Essa parte toda. Então, nós temos aqui introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão, certo? Então, são essas partes aqui. Os 2 do meio é o desenvolvimento, ok? 1 parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento, pois temos desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e 1 parágrafo para a conclusão, certo? A minha introdução, eu comecei pegando o tema e explicando com outras palavras. Vou ler essa parte. É fato que a tecnologia revolucionou a vida em sociedade nas mais variadas esferas, a exemplo da saúde, dos transportes e das relações sociais. No que concerne ao uso da internet, a rede potencializou o fenômeno da massificação do consumo, pois permitiu, por meio da construção de um banco de dados, oferecer produtos de acordo com o interesse dos usuários. Até usuários aí, galera, peguei o tema, né, e expliquei ele com outras palavras, fui explicando, dando a minha opinião, certo? Vocês viram aqui que eu não coloquei nenhuma citação filosófica, nenhum fato histórico, não coloquei nada. Eu escrevi com as minhas palavras, baseada no meu conhecimento de mundo, mas sem comprová-lo, retirando um trecho de um fato histórico ou filosófico, tá? Vale também, ok? Aí depois, galera, de usuários, aí eu já apresento a minha tese, né? Vocês lembram que eu falei que depois de apresentar, explicar o tema com outras palavras, eu coloco um ponto final e apresento a minha opinião sobre o tema, tá? Aí começa aí depois de usuários, na frente de usuários, né? Começa assim, tal personalização, desculpa, que eu não cheguei aqui, tal personalização se observa também na divulgação de informações que, dessa forma, se tornam muitas vezes tendenciosas. Este é o meu ponto de vista, é minha tese, essa é a minha opinião. A minha opinião é que a internet, ela é perigosa. Ela é perigosa muitas vezes, né? Por quê? Porque nem tudo que está lá, nem todas as informações que contém lá, são informações verdadeiras. Muitas vezes, as informações que contém lá, elas são escritas de acordo com o interesse da pessoa que escreveu. Que sempre o que tiver na internet, você precisa pesquisar outras fontes, não só basear naquela fonte,
ok? Então, terminei minha tese, ponto final. Aí, depois disso, eu vou colocar duas problemáticas, eu vou citar duas problemáticas, eu aconselho duas, tá? Mais de duas, vocês não vão conseguir argumentar. Aí eu vou utilizar o conectivo nesse sentido, vírgula, é necessário analisar tal quadro intrinsecamente ligado a aspectos educacionais e econômicos, pois há duas problemáticas, dois pontos. Aí eu vou apresentar os dois problemas. O primeiro problema, o baixo senso crítico da população, ou seja, que não sabe opinar, não sabe definir o que querem, e a ilusão contemporânea, ou seja, atual, dos internautas, ok? Nessa parte aí que eu cito os problemas, galera, quando eu digo que os internautas, eles são iludidos, e realmente são. A gente vê muitos casos de pessoas que compram um produto na internet achando que é uma coisa e é outra, que compartilha informações, as famosas fake news, achando que é aquilo e na verdade não é aquilo, né? Nós estamos vivendo uma sociedade muito iludida com o que a internet nos mostra. Ok, terminei a minha introdução. Percebeu a introdução? Expliquei o tema com outras palavras, coloquei ponto final. Na frente, apresentei a minha tese, que a minha tese é que muitas informações lá são tendenciosas. Terminei de apresentar minha tese, ponto final. Na frente, eu coloquei as duas problemáticas, né, que é a falta de senso crítico e a ilusão contemporânea dos internautas, ok? Desenvolvimento. Já de cara eu sei que vai ter dois desenvolvimentos. Por quê? Porque tem dois problemas. Cada problema apresentado na introdução, eu vou explicá-lo em parágrafos separados. Desenvolvimento 1, vou explicar, argumentar o problema 1. Qual que é o problema 1? A falta de senso crítico da população. Vamos lá? É importante ressaltar... Gente, vocês estão vendo que tem alguns elementos conectivos? Por exemplo, é importante ressaltar, é um elemento conectivo que vocês, na hora que for produzir a redação de vocês, obviamente isso aqui é um exemplo, vocês não podem copiar, gente. Eu planejei essa redação para ajudar vocês a ter uma ideia de como vocês vão montar. Por exemplo, esses elementos conectivos, vocês podem até colocar. É importante ressaltar. Você pode colocar esse conectivo aí em primeiro plano, né? E depois colocar a opinião de vocês, ok? É importante ressaltar, em primeiro plano, que é o primeiro problema, de que forma a tecnologia manipula o comportamento dos usuários. Isso ocorre em grande parte devido ao baixo senso crítico da população. Explicando o primeiro problema, viu que retomou? Porque vocês têm que retomar. Fruto de uma educação tecnicista. O que é uma educação tecnicista? Uma educação muito técnica, aquilo, muito automático, você tem que fazer aquilo, outro, mas não é uma educação que ensina você a pensar, ensina você a questionar, né? É muito pronta. Eu não estou criticando escolas, nem nada, estou criticando o plano geral nacional de governo aqui do Brasil. E realmente é muito técnico, é muito... copia aquilo outro, mas não ensina o aluno a pensar, a criticar, a questionar aquilo, certo? Continuando, na qual não há estímulo ao questionamento. Sob esse âmbito, a internet se aproveita de tal vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? É uma pessoa que está vulnerável, que está frágil, né? Que é fácil, é fragilizada e é fácil conseguir aquilo daquela pessoa. E por intermédio de uma análise dos sites mais visitados por determinado indivíduo, ele modela o modo de pensar dos cidadãos. Nessa perspectiva, uma analogia, ou quer dizer, uma análise, uma analogia
com a educação libertadora de Paulo Freire mostra-se possível, uma vez que o pedagogo defendia o ensino capaz de estimular a reflexão e, dessa forma, libertar o indivíduo da situação a qual se encontra sujeitado. Neste caso, a manipulação. Perceberam que no final do desenvolvimento 1, que eu vou explicar sobre a falta de senso crítico da sociedade, eu coloco um fato filosófico ali, eu coloco uma citação filosófica, Paulo Freire. Gente, Paulo Freire foi o importante pedagogo para a educação. Então, perfeito. É um argumento perfeito, que isso vai dar um up na sua redação. Quem for ler lá vai falar, nossa, ele sabe do que ele está falando. Ele leu sobre Paulo Freire. Então, o que ele disse aqui é baseado tudo nisso. Não é algo que ele inventou, não é algo que ele imaginou. É algo real, tá? Ok. Terminei meu desenvolvimento 1. Terminei meu desenvolvimento 1, ponto final. Vou para o próximo parágrafo. No próximo parágrafo vai ser o desenvolvimento 2, que eu vou argumentar, vou explicar o problema 2, citado na introdução, que é o quê? A ilusão contemporânea dos internautas. Vamos lá? Cabe mencionar, vírgula, em segundo plano, elemento coesivo, viu? Primeiro plano, segundo plano, porque está dando continuidade. Cabe mencionar, em segundo plano, quais os interesses atendidos por tal controle de dados. Essa questão ocorre devido ao capitalismo. O capitalismo é o consumo exagerado, tá? Modelo econômico vigente desde o fim da Guerra Fria, em 1991, quando eu nasci, tá? Quando eu nasci, a Guerra Fria acabou. O qual estimula o consumo em massa. Vocês viram que aqui, para dar um up, para dar uma elevada no meu desenvolvimento 2, eu utilizei um dado histórico. A Guerra Fria é um dado histórico. Se vocês não estudaram ainda, vocês verão, tá? Eu não sei que série que estuda isso, mas isso dá um up, porque nós estamos falando aqui de capitalismo, que a internet causa isso. A Guerra Fria explica bem esse contexto. Nesse âmbito, a tecnologia, aliada aos interesses do capital, também propõe aos usuários da rede de produtos que eles acreditam ser personalizados. Partindo desse pressuposto, essa situação corrobora, ou seja, colabora, o termo ilusão da contemporaneidade. Esse termo, ilusão da contemporaneidade, gente, ele foi algo defendido pelo filósofo Sartre, já que os cidadãos acreditam estar escolhendo um produto diferenciado, mas na verdade trata-se de uma manipulação que tem a finalidade de ampliar o consumo. Olha para você ver, e no final dela eu utilizei uma citação filosófica, né? Que esse termo, ilusão da contemporaneidade, foi defendido e foi dito por Sartre, ok? Ele que disse que a sociedade atual, ela é muito iludida, né? Qual que é a ilusão dele? Isso é verdade, galera. Para e pensa aí um pouquinho. Né? Às vezes a gente vai lá comprar algo na internet, ou algo presencial mesmo, a gente fala, nossa, esse produto meu é diferenciado. Mas na verdade não é. É modinha, a famosa modinha, né? Ah, vou comprar iPhone. Vou comprar iPhone porque todo mundo tem. E é o que acontece, né? Então, encerrou aí o desenvolvimento 2. Para finalizar, vamos para a conclusão, né? A conclusão, galera, eu vou explicar, eu vou retomar a tese com outras palavras, né? A minha tese é o quê? O que é mesmo? Que as informações muitas vezes na internet são tendenciosas. Infere-se, portanto, que o controle do comportamento dos usuários possui uma íntima relação com os aspectos educacionais e econômicos. Isso eu disse lá na minha tese. Agora, eu vou responder pergunta, gente, porque vocês têm que responder pergunta. Em algum momento vocês têm que responder. Eu optei em responder a pergunta do tema do IPTV na escola no final. A pergunta, qual que é a pergunta mesmo, galera? A pergunta é a seguinte:
a tecnologia que melhora o mundo, melhora mesmo a minha vida? Se o tema faz uma pergunta, durante a redação eu tenho que responder. Senão aí eu acredito que eles vão tirar ponto ou eles já vão desclassificar. Não esqueçam de responder essa pergunta. Eu deixei para responder na conclusão. Olha a minha resposta. A tecnologia melhora sim minha vida, pois facilita acesso aos conteúdos que na época dos meus pais era impossível obter. Se não tivesse ocorrido o advento da tecnologia, com certeza, agora, durante o período da pandemia, não haveria as aulas. Perdi aqui, não haveria as aulas online. Porém, a tecnologia também nos aliena e nos faz massa de manobra. Massa de manobra é o quê? Ah, fulano tá seguindo aquele caminho, eu também vou seguir aquele caminho, eu também vou fazer a modinha, a famosa modinha, tá? Pronto, respondi a minha pergunta. Não esqueçam de responder, por favor, a pergunta do tema. Tô tranquila. Terminei isso, agora eu vou para a solução do problema, que isso vai dar um up também, vou solucionar. Para solucionar, conforme eu disse, tem que falar quem vai solucionar. Olha lá, dessa maneira é importante uma ação do MEC. Quem vai solucionar? O MEC. O que ele vai fazer? Que deve oferecer a disciplina de educação tecnológica. A ação do MEC vai ser disponibilizar a disciplina de educação tecnológica. Mas de que forma que ele vai fazer isso? Por meio de sua inclusão na base comum curricular. Qual que é o efeito disso? Qual que é o resultado disso? Causando importante impacto na construção da consciência coletiva. Detalha mais aí esse efeito, esse resultado. Assim, observar-se-ia uma população mais crítica e menos iludida. Viu, galera? Então, aqui eu apresentei MEC, quem vai solucionar, acrescentar disciplina de educação tecnológica é ação. O modo meio vai ser incluído na base comum curricular. O resultado é causar importante impacto na construção da consciência coletiva. O detalhamento disso é que a população, tendo essa disciplina, ela vai ser mais crítica, que é solucionando o primeiro problema que eu apresentei, que é o que é uma sociedade alienada, que não critica, tá? Que não tem senso crítico. E também o primeiro problema, vai ser menos iludida. Ok? Então é isso, galera. Qualquer dúvida, podem me chamar aí. Beijos e com Deus.